Carlos Flávio, Eduardo, wow. Tá ligado de quem tô falando, aquele que o povo clama os gritos. Superman ou Messias, não, estou falando do Vito. Grito! Avante, segue em frente, que o povo já está contigo. Então, para qualquer um se orgulhar do seu passado, ele tem que falar o que ele fez. Então, já que ela se orgulha e não conta, eu vou falar alguma coisa aqui sobre o passado dela. Ela pertenceu a algumas organizações terroristas, como, por exemplo, a VPR, Vanguarda Popular Revolucionária, a VAR Palmares, Vanguarda Amar Revolucionária Palmares, e o Colina, Comando de Libertação Nacional. Isso no final dos anos 60, começo dos anos 70, que não tem muita diferença do atual Comando Vermelho, ADA, Amigo dos Amigos e o PCC. Afinal de contas, o PCC tem um braço junto a um deputado estadual lá da Assembleia Legislativa de São Paulo. O Foro de São Paulo é ligado às FARC, as Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia. As FARC faz parte do Foro de São Paulo. Então não precisa falar da ligação entre esses grupos terroristas e hoje narcotraficantes, não há diferença. O primeiro marido de Dilma Rousseff, deputada Milando, Cláudio Galeno, ela casou-se muito jovem, né? Cláudio Galeno. Eles cederam a sua residência para o terrorista do grupo Colina, em 1968. E eles fizeram o que então? Como havia um capitão do Exército boliviano que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército, eles queriam executar esse capitão boliviano, porque esse capitão havia participado na caça e morte do porco chamado Che Guevara. Ou seja, a Bolívia não queria que seu país se transformasse numa Cuba. Então foram para cima desses marginais. E então o Colina queria matar o capitão boliviano. Fizeram todo o planejamento e no dia D a coisa não saiu muito como eles queriam. Eles acabaram se enganando e executaram um major alemão de nome Eduard Ernst Tito Otto. Ou seja, executaram o major alemão que cursava a Escola de Comando do Estado-Maior do Exército. Bem, a situação não ficou muito boa para o maridão da Dilma Rousseff. O que ele fez logo em seguida? Em pleno voo, sequestrou um avião de passageiros com 96 pessoas normais a bordo e depois de algumas escalas, chegou onde? Já que eles lutavam por democracia. Hein, dona Dilma Rousseff? Já que Vossa Excelência lutar por democracia. Foram para que país democrático? Foram para Cuba. Vamos lá. Ato contínuo. No dia 12 de outubro de 68, a VPR, qual Dilma Rousseff também integrou esse grupo. Eles resolveram criar um fato aqui no Brasil. Como acontece hoje em dia aqui, está acontecendo no mundo, fatos de decapitação de jornalistas americanos. Isso é um fato. Tem que chamar a atenção. Então, naquela época, Dilma Rousseff, ou melhor, o grupo de Dilma Rousseff, resolveu criar um fato. E resolveram, então, executar um capitão americano, Charles Rodney, conhecido como Capitão Chandler, herói da Guerra do Vietnã. E, então, cumpriram o prometido e executaram o Capitão Chandler na frente da esposa e de 4 filhos menores, a saber, é para dar um impacto. Naquela época, o garoto Daryl, de 9 anos, Jeffrey, de 4, Todd, de 3 e Luane, de 3 meses. Executaram o capitão americano, herói da Guerra do Vietnã, lutando por democracia. Devem essa cambada de direitos humanos pedir a saída do comandante Enzo do Exército Brasileiro. Continuando. Ato contínuo, 1970, aí eu entro na história. Eu tinha 15 anos de idade. Eu morava na cidade de Eldorado Paulista. Ali mudou de nome agora, mas existia a Fazenda Caraitá. Proprietário, família Paiva, família Rubens Paiva. O Rubens Paiva tinha uma chácara ali, do Cucuruto, do topo ali de Alçade de Eldorado Paulista, era bastante pequena, se via a chácara de Rubens Paiva. Montante do Rio Ribeira de Guape,
Fazenda Palmital, área de guerrilha, área onde Lamarca mobiliou. Fornecida por quem? Está na cara, Rubens Paiva deu a área de guerrilha para Lamarca. Então não venham falar que Rubens Paiva é um santo, que também não é. Comissão da Verdade, eu não vou me dirigir a vocês, que uma comissão voltada para a velhacaria, eu não vou perder meu tempo aqui, mas vocês não têm moral para discutir o passado comigo, não tem. Então vamos lá, o Lamarca passou pela cidade, eu ouvi os tiros dele, tinha 15 anos de idade, fugiu em direção ali ao município de Sete Barras, no meio do caminho, o tenente Alberto Mendes Júnior, da então Força Pública de São Paulo, ofereceu-se para o grupo do Lamarca, para o bando do Lamarca, para que se fosse colocado em liberdade cabos e soldados feridos em combate. No meio do caminho, o bando do Lamarca resolveu avocar o Tribunal de Honra, olha só, hein? Tribunal de Honra do Lamarca, grupo a qual pertenceu o Dilma Rousseff. E resolveram, então, executar a coronhadas o tenente Alberto Mendes Júnior. Porque, como era comum eles matarem por fuzilamento, os tiros poderiam chamar a atenção de tropas militares da região e, para não identificar o local onde estavam, resolveram matar a coronhada um jovem tenente da Força Pública de São Paulo, Alberto Mendes Júnior, cuja família foi indenizada há uns 10 anos atrás, compensada, com uma pensão de R$330, para humilhar. Marginais, tantos outros, em especial da mídia, ganham hoje em dia 20, 25 mil reais sem pagar imposto de renda, além das indenizações. Bem, naquele momento, vale a pena, né? Naquele momento antes do Lamarca passar por Eldorado Paulista, foi estourado um aparelho na fazenda, na cidade, na primeira cidade, na saída de São Paulo, na saída da Tapecerica da Serra. E os 4 naquele aparelho foram detidos e eles sabiam onde era a base de guerrilha do Lamarca, base de guerrilha que Rubens Paiva também sabia. E o grupo de Dilma Rousseff tinha que colocar em liberdade aqueles 4 marginais. Por quê? Eles iam acabar falando. E iam, então, ser descoberta a base de guerrilha do Lamarca. O que eles fizeram? Sequestraram, 4 dias depois, o cônsul japonês Nobuo Okushi e colocaram em liberdade aquele pessoal. E o grupo depois, né, se regozijou e falou que não haviam delatado a área de guerrilha. Sobrou então para quem? Para Rubens Paiva. E interessava para o grupo VPR de Dilma Rousseff executar Rubens Paiva. Ele seria o delator, deveria ser justiçado. E a história daqui para frente, estou à disposição. Comissão da Verdade, vamos conversar, eu tenho dados. Continuando. Ato contínuo, então, mais um feito do grupo de Dilma Rousseff, da VPR. Sequestro do embaixador suíço Giovanni Butcher, que ficou 40 dias sequestrado no Rio de Janeiro. Uma das figuras que tomou conta do cativeiro foi Alfredo Sirquis, e 40 dias depois, então, depois do Brasil ceder à exigência de trocar marginais que foram para o exterior, para países comunistas, o embaixador foi posto em liberdade. Mas, por ocasião do sequestro, o agente da Polícia Federal, Hélio Carvalho de Araújo, foi executado pelo grupo VPR, da qual integrava Dilma Rousseff. E eu vou passar por outros assuntos até aqui, porque temos também o carro-bomba, que matou por várias mutilações o soldado recruta do Exército Brasileiro, Alberto Mendes Júnior, lá no QG do 2º Exército, em São Paulo. E olha só, tem um jornalista chamado Anselmo Góes, acho que todo mundo conhece, é uma figura, né, que todo dia na coluna dele ele massacra, em especial o Exército Brasileiro. Anselmo Góes. Não vou nem falar do comportamento dele, vou falar da vida profissional dele. O jornal da ABI, número 343, de julho de 2009, que tiraram do ar, tiraram da página agora, mas quem quiser eu mando, que eu salvei, eles tiraram da página, publica aí um ping-pong do jornalista Anselmo Góes. Responde Anselmo Góes aqui, sobre aquele período que ele chama de ditadura militar. Eu vivi por algum tempo com o nome falso de Ivan Nogueira. Anselmo Góes, vê se tu tem vergonha na cara e bota isso na tua coluna e para de ficar de sacanagem com quem tem vergonha na cara. Continuando então,
porque estávamos na ditadura militar e a gente só conseguia ir para a Rússia protegido pela KGB. Então, Anselmo Góes queria ir para a Rússia e ele só poderia ir para lá caso fosse protegido pela KGB. Logicamente, para ter aula de democracia. Naquela data, regime comunista soviético já tinha executado mais de 100 milhões. Aí sim, coitados, presos políticos, inocentes. Aí sim. Continua ele falando aqui, Anselmo Góes. Foi esse órgão que me deu uma identidade falsa. Que lindo, hein, Anselmo Góes? Com o retrato e me transformou numa outra pessoa. Te transformou num crápula. Em seguida, eu fui para uma escola comunista para jovens. A Escola de Formação de Jovens Quadros. O nome aqui é Komsomol, do Partido Comunista da União Soviética. Que história linda, né? O pessoal que lutou por democracia. Ele mesmo diz, confessa, onde eu estudei sobre o marxismo e o leninismo. No box de baixo, sobre a volta do Brasil, diz aqui Anselmo Góes, eu não gosto de ler, lê daqui. Eu não sou Lula, não. Em casa eu gosto de ler, daqui eu não gosto de ler, mas sou obrigado a ler aqui agora. Sobre a volta ao Brasil de Anselmo Góes. Entrei no país pela Argentina e a KGB inventou que eu estava na França. Olha quem apoiava os lutadores por democracia, a KGB. Toda a minha documentação sobre saída e hora da minha entrada naquele país foi falsificada, o que fazia parecer que eu tinha morado na França e não na União Soviética. O partido me dava um salário. A KGB bancava dezenas de jornalistas no nosso país. Eu não vou falar aqui de Maurício Azedo, porque ele já morreu. Mas vou falar aqui de Miriam Leitão, que estava chorando esses dias na imprensa, que foi torturada, que botaram no meu quarto, uma cobra. Eu tenho pena da cobra. Agora, o que a Miriam Leitão tem que falar, eu não vou falar sobre o caso do Caseiro, não, tá, Miriam Leitão? Fique tranquila, sobre teu marido, teu filho, o palmeirense Caseiro, não. Aquela tua jogada lá, tá? Vamos falar de 72. Você foi preso em 72. Você veio com um papinho, eu estava grávida. Brincadeira, né? Até essa data, Miriam Leitão, mais de 100 inocentes haviam sido mortos por grupos que a Vossa Senhoria apoiava e Dilma Rousseff integrava. Mais de uma centena de bancos haviam sido assaltados por marginais que buscavam recursos para comprar armas, para impor aqui a luta armada no nosso país, para tentar aqui impor aqui a ditadura do proletariado. Mais de 300 militantes de esquerda, em especial do PCdoB, já haviam sido enviados para Cuba e para a China. Para fazer o que lá? Para fazer o que na Cuba e China naquela época? Obviamente, para treinar guerra de guerrilha, sabotagem, terror, para tentar aqui destabilizar o governo brasileiro. Quartéis, dezenas já haviam sido assaltados. 3 diplomatas já haviam sido sequestrados. 3 militares estrangeiros já haviam sido executados. E estavam no final da guerrilha do Araguaia, que graças a Deus os militares aniquilaram. Caso contrário, teríamos hoje no coração do Brasil uma FARC, como a Colômbia tem.